para proclamar, com o pastor André. Graça e paz. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez quero reiterar aqui a nossa alegria como Igreja Batista em Quitaúna, de poder recebê-los, receber a Assembleia. Obrigado pelo carinho, pastor Luiz Cláudio. Que Deus abençoe a nova diretoria, as novas lideranças, que a graça, a misericórdia do Senhor, do discernimento do Espírito, seja sobre cada um que foi eleito para conduzir aí os trabalhos denominacionais. Eu queria roubar um pedacinho aqui antes da mensagem, só para fazer uma propaganda, né? A gente está, a partir de agosto, a gente vai iniciar um curso de teologia e espiritualidade aqui na nossa comunidade, e queria estender o convite, porque não é algo exclusivo para a Igreja Batista em Quitaúna, mas sim para todos, inclusive um público bem amplo, né? Não é um curso de formação de pastor, mas é um curso de quem está interessado em estudar teologia, né? E com certeza vai ser muito útil, a gente crê, até para aqueles pastores que às vezes querem se reciclar, querem revisitar alguns conteúdos, lideranças comunitárias, né? Ou só curiosos mesmo. Se estiver só curioso em estudar teologia, você está convidado, tá, a conhecer o trabalho. Eu acho que eu não coloquei aqui o telão, né? Tem a mensagem lá? Tem aí? Tem. Só colocar aqui, só um segundinho. Fica aqui o convite para os irmãos, para as irmãs conhecerem, tá? Aqui está o site, por lá você consegue fazer sua inscrição, seu cadastro, e todos vão ser muito bem-vindos aqui para estudar conosco. A gente está com um grupo de professores, amigos, né? O Lucas Merlo, acredito que todo mundo conheça, alguns biblistas vão estar junto da gente, professor Gideon Alencar, da área de Sociologia. Então, muita gente bacana aí que vai estar compondo esse curso, e vai ser uma alegria, se você puder e quiser, estiver interessado em estudar conosco, tá bom? Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem Romanos, capítulo 15, verso 13, destacando também aqui a minha alegria pelo convite. Estou muito honrado, muito feliz de poder partilhar com vocês essa mensagem. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Verso 13. Foi para onde eu creio que o Senhor me levou, baseado nesse tema, esperança que gera ânimo para proclamar. Romanos capítulo 15, verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui ontem, hoje. Obrigado pelo Teu Espírito que está em nós, se move entre nós. E humildemente nós como igreja, nós pedimos que o Senhor nos ilumine para compreendermos as Escrituras, que o Senhor nos ilumine para que nós tenhamos discernimento, para entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. É o que eu peço por mim, eu peço por todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês sabem o que me apavora, não somente no ministério, mas também no ministério pastoral, mas na vida cristã? Me apavora a artificialidade. Eu me lembro que um dos meus grandes temores, quando eu pensei na possibilidade de ser pastor, era ter que subir num púlpito todos os domingos para pregar uma mensagem. Eu falava assim: Jesus, se o Senhor está me chamando para esse negócio aí, o Senhor vai ter que dar um jeito, para eu não ficar apavorado e para eu não me tornar artificial. Isso é um pavor que eu tenho para mim, essa coisa de se tornar
tornar a espiritualidade, tornar a fé algo mecânico, algo artificial, um simples cumprimento de ritos religiosos. Aí imagina o pastor novamente ter que vir para a igreja por vir, ter que cumprimentar os irmãos por cumprimentar, ter que ser forçado a participar do convívio comunitário de uma maneira artificial, porque é a minha profissão, algo do tipo. Isso é algo que me apavora, Saber que talvez as minhas ações e práticas, elas podem trair a minha paixão pelo Evangelho de Jesus. Isso é algo para mim apavorante. E quando eu pensei nesse tema, eu acredito que a gente só vai estar apto a ter essa esperança, ou ter o ânimo para proclamar essa esperança, se nós de fato transbordarmos de algo que é real, de algo que é vivo, de algo que é genuíno. A gente só vai ter ânimo para proclamar se de fato essa esperança for algo vivo dentro de nós. Então, quando eu pensei sobre esse tema, a partir desse texto, a primeira coisa que me ocorre para a gente partilhar, para a gente meditar nessa noite, é compreendermos que todos nós aqui, e eu não estou falando, sei que tem muitos pastores aqui, mas não somente para vocês como pastores, mas nós como discípulos de Jesus. É fundamental que a gente experimente a esperança, que a gente conheça essa esperança em primeira mão, que a gente possa experimentar isso dentro do nosso âmago, isso dentro do nosso ser, isso dentro do nosso coração, isso dentro da nossa alma. Porque se tiver artificialidade nesse processo, vai ficar muito complicado a médio e longo prazo. Talvez a gente consiga por 1 ano, 2, 5 ali, mas a médio e longo prazo, uma vida de ânimo para proclamar essa esperança. Se a gente não for verdadeiro, se a gente não tiver experimentado a esperança em primeira mão, eu creio que é impossível isso acontecer de uma maneira saudável. Impossível. E de qual esperança nós estamos falando? Nós estamos falando, segundo o que o texto nos disse, segundo o que Paulo nos diz aqui no verso 3, em primeiro lugar, de um Deus da esperança. Nós estamos nos relacionando, nós estamos em um contato pessoal e íntimo com um Deus da esperança. Não dá para ter ânimo para anunciar, para proclamar, se a gente não sabe de qual esperança nós estamos falando. E nós estamos falando de uma esperança de um Deus da esperança. Isso significa necessariamente que a gente não está falando de um Deus da desesperança, de um Deus da desgraça, de um Deus que vai puxar o teu pé à noite em cada pecado que você comete, um Deus que está ali fora te esperando para ver a hora que você vai cair, um Deus que é quase um ditador, um Deus autoritário, um Deus que é quase o diabo. O Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus da esperança. E essa esperança, eu creio que todos nós aqui um dia iniciamos esse processo de experimentar essa esperança num dia que nós nos encontramos nos nossos pecados, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, no nosso desespero. Porque não, muitas vezes, na nossa vontade até de tirar e arrancar a própria vida. Mas um dia um Deus nos encontrou e nós o encontramos e nós pudemos experimentar esperança, esperança de uma nova vida, esperança de uma nova possibilidade, esperança de algo novo. Esse é o Deus que nós professamos, esse é o Deus que enviou o seu Filho Jesus ao mundo para salvar, para anunciar esperança, a esperança, e não somente um conceito de esperança, uma ideia de esperança, mas um Deus que é da esperança, como Paulo nos diz.
Um Deus que dá esperança e que proporciona para mim e para você, como eu já disse, não a desgraça, mas como Paulo fala de maneira explícita, um Deus da esperança que os enche de toda alegria, de todo júbilo. Alegria, não estou falando de alegria quando você compra um carro do ano novo. Não estou falando de alegria quando você quita seu apartamento. Isso aí tudo é alegria. Mas tem gente que trabalha o conceito de alegria como algo que está sempre à frente. Um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou estar alegre. Se um dia eu tiver esse trabalho, se um dia eu tiver essa promoção, se um dia eu tiver o carro, se um dia eu tiver a sacada gourmet, se um dia eu puder isso, se um dia eu puder aquilo. Não! O Deus da esperança, experimentar esse Deus da esperança na nossa vida, é estar nessa alegria que o Senhor nos dá. É desfrutar desse regozijo e dessa alegria que nós temos nele. Um Deus que tem alegria e satisfação em nos conceder a sua alegria. Um Deus que tem satisfação em nos conceder a sua paz. Quando a gente experimenta o Deus da esperança, nós temos a possibilidade de viver a sua paz, de estar em paz, estarmos pacificados, porque nós somos salvos pelo príncipe da paz. A gente não é salvo pelo príncipe da violência, pelo príncipe da guerra, pelo príncipe do vou matar todo mundo. A gente é salvo pelo príncipe da paz. Deus nos pacifica, Deus nos enche de alegria. O Deus da esperança faz isso. E nós nos apropriamos, nós desfrutamos, nós experimentamos tudo isso, porque como ele diz aqui, por sua confiança nele, confiança que é fé, fé em Deus, fé em sua boa nova, não na péssima nova, não na péssima notícia, boa nova do Evangelho. Experimentar o Deus da esperança é ter fé na boa nova do Evangelho. Boa notícia. Eu espero que nessa noite, quem sabe, se essa experiência porventura está muito distante de você, finalizar a ligação aí. Isso. Se essa esperança, se essa alegria, se essa paz, se essa boa notícia do Evangelho está distante de você numa lembrança de um dia, de um culto em que você chorou, de um dia no seu quarto em que você entregou a vida para Jesus, do dia em que alguém orou com você, a minha oração desde já é para que você recupere essa memória e que você possa encarnar essa memória no seu agora, no seu hoje. Porque é isso que Deus espera daquilo que Ele nos fornece. Ele espera que a gente experimente de um Deus da esperança que concede alegria, que concede paz, e que pela nossa fé nele, na nossa confiança, na nossa entrega, a gente possa ser abraçado pela boa nova do Evangelho. Eu creio que somente se a gente experimentar esse negócio aqui, que a Bíblia Sagrada vai usar muitas metáforas para a gente poder dar conta disso que a gente não sabe dar conta conceitualmente. Novo nascimento, morte do velho homem, etc. Se a gente não experimentar essa esperança, como teremos ânimo para proclamar? Uma vez experimentada essa esperança, uma vez desfrutado dessa paz que transcende o entendimento, uma vez desfrutada dessa alegria, uma vez em posse dessa esperança e do Deus dessa esperança, nós, em posse desse nosso amado, sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando isso acontece na nossa vida, não tem como isso não transbordar. E Paulo vai dizer isso. Confiança nele para que vocês transbordem de esperança. E aqui que eu acredito que entra o elemento do ânimo para proclamar. Uma vez experimentada a esperança, a gente tem ânimo para proclamar. E por que a gente proclama? Nós proclamamos porque nós transbordamos.
Experimentar a realidade desse Deus não é uma atitude individualista em que isso serve só para mim, só para o meu umbigo. Isso transborda. Isso transborda. Eu quero citar aqui Martinho Lutero, uma frase, um texto dele muito bonito, que ele diz assim: a fé é a confiança viva e inabalável na graça de Deus, tão segura que estaria disposta a morrer 1000 vezes por isso. E tal confiança e reconhecimento da graça de Deus deixam o homem feliz, persistente e agradável para com Deus e todas as criaturas. E isso quem realiza na fé é o Espírito Santo. É por isso que todo homem se torna disposto e pronto, sem coração, sem coação, a fazer o bem, a servir a todos, a tudo sofrer por amor e louvor a Deus que lhe demonstrou tal graça. Quem experimenta do Deus da esperança não precisa ser coagido a transbordar. Transborda naturalmente. E esse transbordar envolve uma proclamação. E uma proclamação em forma de pregação. Pregação do Evangelho. Paulo vai dizer em Romanos 1,16, esse texto muito conhecido: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo fala isso não como quem ouviu uma teoria, ouviu uma nova filosofia, mas como quem foi salvo por esse Evangelho, foi salvo por Jesus Cristo, experimentou essa realidade, e por isso ele não se envergonha do Evangelho e anuncia o Evangelho. Porque aquele que experimentou a boa nova, aquele que experimentou o Deus da esperança, não consegue se calar, não consegue se conter, mas precisa partilhar, proclamar, anunciar. Existe esperança, existe um Deus da esperança, existe alegria, existe paz, existe perdão, existe misericórdia. Isso existe, isso é real. Como que alguém que experimentou essa realidade vai se calar diante daquele angustiado que está lá do seu lado no trabalho, diante daquele parente que você ama, que está querendo se matar, que está no desespero? Como você vai se calar diante dos tantos que aparecem no nosso caminho, abatidos, aprisionados, angustiados? Nós somos levados a transbordar, proclamando e anunciando com palavras que existe Evangelho, existe boa nova, existe boa notícia. Que nós possamos proclamar, que você possa proclamar. Para você proclamar, você não precisa ser pastor, você proclama no seu trabalho, você proclama na tua casa, você proclama no ônibus, no trem, no metrô. De noite a gente pode proclamar, você proclama para o seu filho, você proclama para todo mundo, para quem você quiser. Agora, a consequência natural daquele que está cheio dessa esperança, do Deus da esperança, é transbordar para poder proclamar em palavras. Amém? Pelo poder do Espírito, nós sejamos levados a isso. Cada vez que eu subo no púlpito, eu fico imaginando o que está acontecendo, né? Como disse Calvino, existe uma mística nessa pregação, nesse momento. E eu tenho convicção que os meus argumentos, a minha homilética, a maneira como eu estruturei o sermão, não são capazes de entrar na sua cabeça e fazer você experimentar esperança, fazer você experimentar alegria, fazer você experimentar a paz. A minha vontade carnal, muitas vezes no púlpito, é pegar assim, rasgar a cabeça de todo mundo e colocar essas verdades ali dentro. Mas não é assim que funciona, não dá para fazer isso. Mas eu creio no poder do Evangelho, no poder da pregação. Eu creio que o Espírito Santo, de alguma maneira que eu não entendo, até porque muitas vezes eu prego um sermão ruinzinho, e aí às vezes eu vejo um monte de gente sendo abençoada. E quando eu prego aquele que eu falo, puxa, hoje eu fui bem, parece que não teve tanto efeito. Então tem uma coisa subjetiva acontecendo no Espírito, no mover do Espírito,
no poder do Espírito, que a gente não dá conta. Mas a gente prega, a gente anuncia, a gente partilha o Cristo Salvador com todo aquele que cruza o nosso caminho. Mas a gente também não proclama somente em palavras. Nós precisamos proclamar em ações. Acredito que é de Francisco de Assis essa frase. Pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses para com vocês. O que são ações sem palavras? O que são ações sem palavras? Ou melhor, trazendo para o nosso ambiente religioso. O que é uma prática religiosa? O que é uma ação religiosa sem pregação anunciada? O que são as obras, melhor dizendo, em detrimento da pregação? Talvez a gente pudesse responder isso da seguinte forma: isso é ativismo, pastor. Ações sem pregação, obra sem anúncio, talvez isso possa ser mero ativismo. Pode ser, pode ser, pode ser. Será que pode ser falta de espiritualidade? Você só fazer e não proclamar? Pode ser falta de espiritualidade, pode ser. Não dá para ter certeza, mas pode ser falta de espiritualidade. Pode ser exibicionismo? Pode ser. Pode ser exibicionismo. Você faz para os outros te verem. Pode ser só isso, exibicionismo. Pode ser discrição. Eu não quero, sabe aquela coisa? É melhor fazer do que ficar falando. Eu vou botar a mão na massa, então o cara vai lá, bota a mão na massa, faz a obra, trabalha, cuida dos pobres, faz um monte de coisa e fica com a boca fechada, não precisa ficar falando nada, vai e executa. Pode ser também, pode ser. Pode ser muita coisa, muita coisa. Se você porventura estiver em crise com isso, se você fica na dúvida na hora de ajudar alguém que está precisando de um prato de comida, e você pensa assim, será que eu estou sendo crente? Será que eu estou sendo espiritual o suficiente nesse ato que eu estou fazendo? Independente da sua crise, o meu conselho para você é dar o prato de comida, porque quem está com fome não está preocupado com essas crises. Não está preocupado. Mas pode ser tudo isso. Agora, a ação que a gente executa é melhor que nada. É melhor que nada. Agora vamos fazer o exercício contrário? O que são palavras sem ação? Palavras sem ações. Aí a resposta não é pode ser. Aí eu tenho certeza qual a resposta. Palavras sem ações é hipocrisia. Palavras sem ações é cinismo. Palavras sem ações é sinal de uma fé desencarnada. É sinal de uma espiritualidade meio que Gasparzinho, sabe? Está só voando. Não tem conexão nenhuma com a realidade. Não tem conexão nenhuma com os problemas reais e concretos da vida. Palavras sem ações é Tiago 2, 18, 19. Confere lá comigo, vamos abrir. Tiago 2, 18, 19. Texto muito conhecido. Tiago diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Percebe? Dizer que você crê em Deus, dizer para as pessoas que Jesus é o Salvador, anunciar as verdades eternas, são verdades que os demônios também creem, eles sabem disso, eles conhecem. Agora, isso não necessariamente é sinal de que a tua fé tem qualidade. Então, uma certeza nós temos: palavras sem ações é sinal de uma fé, como o Tiago vai desenvolver, uma fé morta. Morta. É uma fé que não transbordou da maneira adequada. Transbordou só nas palavras, mas nas ações, na prática, não. Fecha o parênteses aqui. Portanto,
além da proclamação em palavras, quero propor para nós aqui esse transbordamento da esperança em ações. Ações. Um transbordar, em primeiro lugar, da nossa interioridade. Gente, foi muito falado aqui ontem e hoje sobre os novos desafios. Novos desafios. Eu quero dizer para vocês com toda a sinceridade daquilo que eu tenho visto na prática pastoral, principalmente com crianças, adolescentes, jovens. Se tem discurso e não tem prática, essa geração não engole, não dá mais, ninguém vira mais crente por osmose. Seu filho não vai virar crente se você só trouxer ele na igreja. Por toda a importância que tem você trazer ele para a igreja. Precisa ter coerência entre palavras e atitudes. Não dá, eu sou crente, essa é onde crente? No meu coração. Não adianta você ser crente dentro do coração, a espiritualidade cristã, ela precisa transbordar a sua interioridade, ela precisa ser vista. Porque a gente aprende em Gálatas 5 que existe um fruto do Espírito, e o fruto do Espírito ele é visto, ele é discernido, ele é percebido. O fruto do Espírito é mansidão na nossa vida, é paciência na nossa caminhada, é domínio próprio, é amabilidade, é bondade. O fruto do Espírito tem que aparecer. A nossa experiência espiritual não pode ser um negocinho que acontece lá dentro do nosso coração para arrepiar o nosso braço de domingo, na hora do louvor. Ela precisa transbordar aquilo que está oculto dentro de nós. A espiritualidade cristã precisa transbordar para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Eu sei que a gente fala, olha para Cristo, não olha para os homens, mas me desculpem, irmãos e irmãs, Deus na sua soberania, Ele decidiu fazer de nós o seu testemunho no mundo. E se o mundo não está enxergando Cristo em nós, vai enxergar onde? Só que a nossa espiritualidade precisa transbordar, precisa aparecer, o fruto precisa aparecer. Segundo lugar, a gente precisa transbordar, proclamar em ações transbordando a instituição religiosa. Nós precisamos entender que Jesus tem um projeto de vida para mim e para você. Jesus não tem um projeto religioso institucional. Inclusive nas Escrituras, nós não encontramos isso nos Evangelhos. Jesus está sempre em outro lugar, dificilmente no templo. Dificilmente no templo. A instituição, ela é uma ferramenta maravilhosa para a gente ensinar que a espiritualidade cristã não serve só para o domingo, não é só para o culto, não é só para quando canta o hino do cantor cristão, não é só sobre as coisas dessa dinâmica que eu amo, que eu participo, que eu vivo, que eu respiro. Mas a espiritualidade cristã e a proposta de Jesus para mim e para você tem que transbordar isso. Tem que destruir essas 4 paredes e ir para a vida. Tem que ter espiritualidade, sabe quando? Quando você vai assistir um jogo de futebol no estádio com seu filho. Tem que ter espiritualidade, sabe quando? Você tem que discernir esse transbordar de esperança. Na hora que você sair daqui, levar sua esposa para ir jantar, um jantar de namorados. Ou a esposa levar o esposo para jantar, né, Neemias? Tem que ter espiritualidade na hora que você vai brincar de carrinho com seu filho em casa. Tem que ter espiritualidade na hora de cozinhar uma feijoada gostosa e partilhar a mesa. Tem que ter espiritualidade na hora de você consumir e curtir uma amostra, um museu. Tem que ter espiritualidade na hora que você passeia, na hora que você vai pescar, sei lá. Tem que ter espiritualidade em tudo, porque a vida cristã e a proposta de Jesus é um projeto de vida. Não é um projeto religioso institucional, é vida. A instituição faz parte.
Mas a instituição tem que ser usada como um trampolim para levar todos nós aqui para a vida, para viver o evangelho na vida, para praticar o evangelho no dia a dia, no trabalho, na sua profissão. Eu estou servindo a Deus lá na escala do louvor. Não! Você está servindo a Deus no seu trabalho, na hora que você acorda você está servindo a Deus. Na hora que você respira você está servindo a Deus. Porque o projeto de Jesus é um projeto que envolve tudo. A começar a tua gratidão na hora que você respira e se dá conta que está respirando no primeiro minuto da manhã. Transbordar também, para além de transbordar a instituição, transbordar essa esperança na sociedade, meus irmãos e irmãs. Mudança de realidade. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus que toca a realidade. Ele não fala para o povo no Egito assim, vou te libertar aí no Egito. Povo de Israel, povo hebreu. Vou te libertar. Vamos orar. Ora aí. Ora para você ser liberto no seu interior. Você vai ser liberto na sua alma. Não. Deus levanta Moisés para libertar o povo, mudar a realidade concreta da história, tirar o povo de uma situação de escravidão e levar o povo para uma situação concreta de libertação. Bíblia. Mateus 25, a partir do verso 31. Olha o que o texto diz. É uma das passagens assim, meus irmãos, mais apavorantes do Evangelho. Mateus 25, 31 até o 40, a gente vai ler. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações, perceba aqui que interessante, né? Todas as nações, olha a dimensão social que o texto traz, né? As nações, não são os indivíduos, as nações serão reunidas diante dele. É como se Deus fosse chegar e falar assim: Osasco, eu vou te julgar agora. A Boa e a adjacência, Osasco e a adjacência, vem aqui, eu vou julgar vocês. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A mim o fizeram. Repare o seguinte, que quando ele confronta, eles ali num sentido positivo e diz: olha, vocês me visitaram, vocês me deram de comer, vocês cuidaram de mim, vocês foram até a prisão, etc. Eles falam assim: quando? Quando que a gente fez isso para o Senhor? A nação que está sendo salva como uma nação justa, ela nem sabe o porquê que ela está sendo salva. Quando? Transbordou. Aquele que experimenta do Deus da esperança transborda em todas essas dimensões que nós estamos falando, mas também na dimensão social, real, concreta, da realidade. Transbordou. Esses que transbordaram, eles viram quem tinha fome e fizeram alguma coisa. Eles viram quem tinha sede e fizeram alguma coisa. Eles viram que havia frio e fizeram alguma coisa.
Eles viram que faltava educação, eles fizeram alguma coisa. Faltava moradia, eles fizeram alguma coisa. O evangelho, irmãos e irmãs, é algo que transborda e muda a realidade concreta, objetiva, muda os rumos da história. O reino de Deus, quando chega, ele chega. A gente tem a esperança que ele vai se manifestar plenamente lá na frente, quando o Senhor vier. Mas os seus sinais, eles têm que ser visíveis. Porque nós, experimentando do Deus da esperança, nós transbordamos. E esse transbordamento precisa tocar o mundo, precisa mudar o mundo. O reino de Deus, ele precisa acontecer a partir da minha vida e da sua. A partir das nossas comunidades, a partir da nossa denominação, a partir das nossas igrejas, a partir dos nossos bairros, cidades, estados. O reino de Deus precisa acontecer porque a gente, uma vez experimentando do Deus da esperança, a gente precisa transbordar. É natural esse transbordamento. Portanto, a proclamação ela tem que ser encarnada. A proclamação ela tem que ser palpável. A proclamação ela acontece na dimensão da vida. E não tem olho que não consiga enxergar aquilo que Deus fez através daqueles que transbordaram. Esperança que gera ânimo para proclamar. Que você possa, nessa noite, refletindo a partir desse texto de Romanos 15, verso 13, experimentar essa esperança. Porque se você não experimentar a esperança, você não vai ter ânimo para proclamar. E uma vez experimentando a esperança do Deus da esperança, que você possa transbordar a esperança. Um transbordamento que vai envolver a pregação, com certeza. Vai envolver uma mudança no teu interior, com certeza. Para além do teu interior, o fruto do Espírito, com certeza. Para além das dimensões religiosas, institucionais, com certeza. Na sociedade, com certeza. Que o Espírito Santo, através do poder do Espírito, como disse Paulo, possa te encher de ânimo nessa noite, nos encher de ânimo, para proclamarmos com verdade, com autenticidade, com realidade. Como ele disse, Paulo, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Quero orar por nós. Pai, estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que nós não podemos fazer nada disso sem o Teu poder agindo em nós. Por isso a gente submete nessa noite, Pai amado, mais uma vez, o nosso coração, a nossa vida, possamos ser tocados pelo Teu Espírito, que a gente sabe que só esse toque pode nos fazer experimentar a Tua realidade, essa realidade da Tua esperança, da Tua alegria, da Tua paz, a realidade das boas novas do Evangelho em nós. E todo esse combustível dinâmico e poderoso do Espírito possa fazer com que cada um de nós, nós como igreja, nós como parte da sociedade, possamos proclamar em palavras, mas em ações. Em ações. Quando nós dermos comida para o faminto, quando nós cuidarmos do pobre, da viúva, do estrangeiro, do desamparado, quando nós, de alguma maneira, formos contribuir, Deus, com mudanças concretas e reais no rumo da história, sinalizando o Teu reino no mundo, tudo isso seja proclamação. Proclamação, que as pessoas saibam discernir que o Teu reino chegou, que os sinais do Teu reino são visíveis. E Pai, nos livra de toda hipocrisia.
Nos livra, Senhor, de toda a falta de autenticidade, de todo cinismo. Nos livra de uma teologia desencarnada. Mas que possamos seguir o Teu exemplo. Um Deus que encarnou. Um Deus que se fez homem. Para que a gente pudesse aprender a ser humano. Possamos seguir o Teu exemplo. E nós sabemos, a partir da leitura do Teu Evangelho, está 100% alinhado com isso que Paulo está anunciando aqui, com isso que está sendo anunciado aqui nessa noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te damos graças e oramos em nome de Jesus. Amém.